Eu quero partilhar com vocês uma passagem da Bíblia que está em Deuteronômio, capítulo 18, versículos do 10 ao 11, 12, do 10 ao 12. Adivinhação e profetismo. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem sequer se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos. Porque o Senhor, teu Deus, abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, teu Deus, expulsa diante de ti essas nações. Nessa passagem, nós percebemos claramente que Deus abomina certas práticas. Ele não aceita. Muitas pessoas vão a esses lugares para que elas mesmas possam praticar. E outras pessoas vão a alguns lugares para que outras pessoas realizem certas práticas para elas. Práticas de adivinhações, invocações dos mortos, magias, previsões do futuro. E outras participam de brincadeiras, de festinhas, que parecem tão inocentes, tão divertidas, mas que ali, na verdade, tem um fundo espiritual, onde as pessoas que vão por inocência, por divertimento, porque é bonito, porque é legal, porque é divertido, e além de elas participarem, elas também levam seus filhos, sua família, e vão colocando as crianças para participar dessas festas, que muitas vezes elas até sabem o que significam, né? Tem muita gente que vai porque quer, porque sabe o sentido daquilo. Mas eu vejo muitas pessoas, inclusive pessoas católicas, que não têm uma noção verdadeira do que é ser um católico. E que ser católico não é fácil. Sabe por quê? Muita gente fala assim, não, é bom ser católico, porque a gente pode fazer o que a gente quiser. Quem disse isso? Gente, ser católico é difícil sim. Sabe por quê? Porque você precisa seguir aquilo que Deus ensina. Aí existem as distorções, né? Existem pessoas que vão na igreja católica, vão no espiritismo, vão na macumba, vão nas adivinhações, vai na cartomante. Eu já ouvi isso de pessoas que disseram, não, mas não tem problema nenhum eu ir ao espiritismo. E eu sou católica. Você não é católica aqui e nem lá na Conchinchina, como se diz. Depois que você percebe que para ser católico, que para seguir a Jesus, você precisa retirar da sua vida práticas, situações que você achava que não tinham nada a ver. Essa palavra, nada a ver, é o que é mais utilizado hoje em dia, né? Nada a ver. É só uma festinha. É só uma brincadeirinha. É só... Eu gosto de ver meu horóscopo. Meu dia, todo dia, como é que está meu horóscopo. E essas pessoas não se dão conta que elas estão colocando tudo isso, todas essas situações, no lugar de Deus. Se você acredita mesmo em Deus, por que é que você tem que ir atrás dessas coisas? Adivinhações, previsões do futuro, leitura da mão, né? Invocação dos mortos. Isso é um engano, gente. É um engano terrível. E adivinhem de quem? Quem é o pai da mentira? Aquele que se aproveita das situações onde uma pessoa perde o seu ente querido,
pessoa morreu, existe a dor, existe a saudade. E quantas pessoas caem no engano de acreditarem que podem estar falando com essas pessoas novamente. Minha gente, depois que a pessoa morreu, não tem como você falar com ela. A pessoa morre, a pessoa vai para o seu julgamento, e aí vai ser decidido. Ou ela vai para o céu, se ela viveu uma vida de santidade, ou ela vai para o inferno. É essas duas situações. Existe a situação do purgatório, onde a pessoa que viveu, todos nós somos pecadores, né? Mas ela pecou várias vezes, mas ela se confessou, ela mudou a sua vida, e ela se confessou, e ela se arrependeu, né? E ela morreu. Ela passa pelo purgatório para purificar aqueles erros que ela cometeu em vida. Mas ela já está salva. Estar no purgatório significa que você não vai mais para o inferno. Que o destino único teu é o céu. Mas que precisamos purificar aqueles pecados que cometemos. E muitas pessoas acreditam nesse ledo engano de que podem conversar, de podem ouvir a voz da pessoa que já morreu. Quem é que é o rei da mentira? O pai da mentira? Vocês sabem quem é. E quando ele não consegue convencer as pessoas, não consegue convencer a pessoa de ir lá no lugar, né? De ir no lugar onde tem a adivinhação, onde tem a cartomante, lá onde tem a invocação dos mortos. Ele tem várias habilidades, né? Para convencer a pessoa a cair. E uma delas é a festa do Halloween, onde a pessoa pensa que é uma diversão, fantasias, né? Doces ou travessuras, né? Então, quer dizer, já está passando para a criança. Se ela não ganha doce, ela pode jogar uma pedra na janela da pessoa, por exemplo. Ela pode riscar a parede. Doces ou travessuras? O que será que está ensinando para a criança? Mas não é só isso, minha gente. Quando você insiste em participar dessas situações, onde, por exemplo, a festa de Halloween, né? É uma situação de morte. O que tem de vida ali? São fantasias de mortos, fantasias de bruxas, fantasias de zumbis e fantasmas e diabos, diabinhos, né? Aonde que está a vida nisso? Isso que eu estou falando é o material, onde a gente consegue visualizar. Agora, o que a gente não consegue ver é o mundo espiritual, onde as pessoas ficam contaminadas. Aí, com o passar do tempo, né? Não é de um dia para o outro, não, minha gente. Com o passar do tempo, começam a acontecer coisas na sua vida. E ela não entende, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu nunca participei de nada. Você deixou seus filhos participarem. Existem casos também de pessoas que fazem o mal para alguma pessoa. Leva o nome da pessoa, leva o nome daquela família, né? Muitas vezes até parentes fazem isso, né? Até com a intenção de ajudar, leva o nome das pessoas lá para o espiritismo, leva o nome das pessoas lá para uma cartomante, né? E aí começam a acontecer coisas nessa casa, nessa família, e ninguém sabe o porquê. Nós temos que tomar cuidado, minha gente, até com presentes que nós ganhamos. Sim. Vejam os vídeos do padre Duarte Lara, que é um famoso exorcista de Portugal. Ele fala, se você não conhece, busque esses vídeos para você saber. Pessoas que ganharam presentes de pessoas amigas. Sim, de pessoas amigas, muito próximas. Um quadro,
muitas vezes até um quadro religioso. Só que antes desse quadro chegar na casa, ele passou por uma consagração ao diabo. Aí fica aquele quadro na casa da pessoa, começam a acontecer coisas, brigas, discussões, separações, traições, perseguições, e a pessoa não sabe o que está acontecendo. Aí, quem tem a oportunidade, né, de conhecer um padre exorcista, chama ele para casa, o padre faz uma avaliação, faz as suas orações na casa e consegue perceber o que é que está acontecendo naquela casa, a partir de um objeto, de um presente, ou de algo que uma pessoa comprou, porque achou bonitinho, né? Teve até um fato que ele mesmo conta, esse padre, de um casal que saiu viajar, né? Saiu em viagem, e eles compraram uma, como que fala? Uma carranca pintada, toda bonita, trouxeram para casa e deixaram na parede. Passaram-se 3 meses, se eu não me engano, 3 meses, passou um tempinho, e começaram a acontecer coisas dentro daquela casa. E eles não sabiam o que estava acontecendo, porque eles não iam atrás de nada que fosse duvidoso, perigoso. E eles chamaram esse padre, porque as coisas estavam ficando muito complicadas. E o padre descobriu. E o padre disse para eles queimarem aquela carranca e pronto. As coisas voltaram ao normal. Outra situação era de um casal, também uma família. Eles não sabiam mais o que fazer e coisas bem difíceis estavam acontecendo na casa deles. Até de questão financeira. Muito difícil mesmo. E brigas e complicações. Eu não lembro bem agora os fatos que aconteceram, mas pra gente entender, estava muito difícil. E chamaram um padre, né? Chamaram o padre para ir na casa deles. E o padre foi fazendo orações em todos os ambientes da casa. E quando ele chegou, não lembro se era na cozinha ou na sala, tinha um quadro, se eu não me engano, era da Santa Ceia, uma coisa assim, algo religioso, né? E as pessoas utilizam isso, porque é mais difícil de alguém imaginar, né? Que possam ter feito mal daquilo, né? E o padre perguntou quem que tinha dado o quadro para eles, e ela contou, né, que era uma pessoa lá que não podia ter filhos e tal. E no caso ela, se eu não me engano, ela estava grávida, né, a dona da casa. E o padre começou a fazer orações ali naquele quadro, e o quadro simplesmente estourou, porque ele era de aquela parte de vidro, né, na frente da pintura ali, e o quadro simplesmente explodiu. Então ali percebeu-se onde estava o mal. Então nós precisamos tomar muito cuidado, minha gente. Muito cuidado. Nós, cristãos, todas as pessoas precisam buscar o conhecimento. Jesus mesmo já disse: meus filhos padecem por falta de conhecimento. E eu falo para vocês com propriedade, porque eu já tive momentos na minha vida em que eu era totalmente ingênua de jamais imaginar que uma pessoa seria capaz de fazer mal para mim, de fazer mal para minhas filhas, de fazer mal para minha casa. E, infelizmente, eu tive a experiência de que não pense que são pessoas lá do outro lado do mundo que vão fazer isso para você. São pessoas próximas, são pessoas que adentram a sua casa, são pessoas que convivem de uma forma ou outra, que têm uma amizade com você. Essas pessoas, não estou falando que todas as amizades são assim. Existem amizades maravilhosas, mas existem pessoas que só entram na sua casa para ver como que é a sua vida. Elas invejam a sua vida e elas fazem de tudo para destruir a sua vida. Porque elas não querem
elas são tão invejosas, que elas querem aquilo que você tem, mas elas não são capazes de lutar para ter algo parecido, né? Não. Elas querem que você não tenha. E muitas pessoas recorrem a, sei lá, situações desses trabalhos e adivinhações, essas coisas ruins que eu, né, nem quero saber sobre isso, mas eu sei que existem. Para que você seja destruído. Você, tua casa, tua família. E existe essa contaminação espiritual, sim. Então nós precisamos acordar, minha gente. Tirem da boca de vocês essa palavra nada a ver. Nada a ver. Porque existem coisas que têm tudo a ver com o mal. E o mal, ele está à espreita. Quem estiver falando nada a ver, nada a ver, são as primeiras pessoas que ele vai ficar felicíssimo de chegar perto, porque vai estar muito fácil. Então, vamos tomar cuidado.